aqui para mais um programa da Tati Girandar. Para quem está chegando agora, já se inscreve, aperta no sininho para acompanhar os nossos programas, as nossas lives, todas as novidades do canal. E hoje o tema do nosso programa são os medos e lutos a que se enfrentar. Antes, da gente começar o programa em si, a gente quer falar o que a gente tem repetido já em vários programas, que a gente não fala aqui em lugar de verdade absoluta, em lugar de quem está defendendo uma posição que acredita que seja correta. A gente está aqui para compartilhar com as pessoas que nos acompanham, o que a gente pensa, trazer algumas reflexões sobre o dia a dia, sobre as coisas que a gente enfrenta, a partir da nossa perspectiva, a partir dos estudos que a gente vem fazendo, e a gente já quer iniciar destacando todo o nosso respeito por todas as pessoas, que viveram, que vivem seus lutos, suas perdas, e a todos nós que temos medos, somos humanos e por isso enfrentamos vários lutos ao longo da vida da gente. Então, todo o nosso respeito a todas as pessoas, e a gente fala aqui com muita humildade, a partir do que a gente tem pensado e refletido sobre isso. Então, a gente escolheu esse tema para a gente conversar um pouquinho hoje, pelo que a gente tem vivido, A gente tem vivido hoje aqui no estado que a gente mora, no Rio Grande do Sul, o pico da contaminação por Covid, as pessoas adoecendo. Então, cada vez mais a contaminação, a doença, ela tá perto da gente, dos nossos círculos de amizade, das pessoas que a gente conhece alguém que ficou doente, ou conhece alguém que conhece alguém que veio a falecer por conta, dessa doença. E isso faz com que a gente fique apavorado. A gente até estava comentando, a gente tocou nessa questão ali, numa das chamadinhas que a gente fez pelo programa, de que quando a gente espirra ou sente qualquer coisinha, a gente vai pensar, ai meu Deus, será que eu fui contaminada? Será que eu tô? Porque a gente começa a ficar realmente apavorada com essa questão, Então, todos nós, de alguma medida, a gente tem sido impactado pela questão do medo, tanto em relação à morte, um medo de que isso atinja as pessoas que a gente ama, quanto o medo da preservação da nossa própria vida. Então, isso que nos mobilizou a trazer essa temática, porque a gente acredita que a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre os nossos medos e precisa viver os nossos lutos. Então, isso nos mobilizou para trazer essa temática, além da enquete que a gente fez no Instagram, perguntando aí para a galera quais eram os temas que consideravam importantes a gente trazer para conversar. E a gente já falou em outro momento sobre os medos, Então, só retomando um pouco a questão do medo em si, A questão do medo como uma característica evolutiva também, Importante, biologicamente importante, como uma possibilidade de defesa, Então, sempre lembrar que o medo, ele faz parte do ser humano, de ser este ser biológico que nós somos. Então é importante ter medo, porque é o medo que nos faz nos preparar para a fuga, para a defesa, é o que nos faz não correr riscos além daqueles que a gente ache que possa correr, Então, que a gente se prepare para enfrentar as situações da vida, é importante que a gente tenha medo sim. Então, o medo, na verdade, ele é uma característica biológica e física do nosso corpo. Toda vez que a gente sente medo, a gente produz grandes quantidades de hormônio, especialmente um hormônio que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, que é a adrenalina, A adrenalina é um hormônio que ele está ligado justamente à fuga, à energia, à reação, à nossa capacidade de reagir. Então, causa estresse no nosso corpo, que significa aumento dos batimentos cardíacos, suor, aceleração, respiração ofegante, isso tudo porque nós estamos com medo de alguma coisa. Quando isso é um medo real, tipo, um leão na floresta, Vamos pegar os nossos antepassados, está lá caçando e encontra um leão, e o leão nos causa medo, nos causaria medo naquele momento. Bom, é importante aquela carga de adrenalina para me dar força para correr ou para me defender de alguma forma, Hoje nós não corremos este tipo de risco, pelo menos a maioria de nós, alguns ainda correm, mas nós corremos outros riscos, e muitas vezes os riscos eles são
não são tão grandes quanto a gente imagina né, na nossa mente. A gente às vezes supõe uma situação pior do que ela é real. Dimensiona, né? Dimensiona, exatamente. Aí a gente acaba tendo crises de ansiedade, crises de falta de capacidade respiratória, né? Vários outros sintomas que às vezes a gente apresenta, porque, na verdade, o medo está desencadeando aquela situação. E o quanto é interessante que muitas vezes, isso que tu falou, a gente mascara, a gente coloca lá pra gente, da gente tem uma palavra que explica isso, quando a gente é tipo sublima, mais ou menos quando acontece em algumas crianças. Tem muitas crianças vivendo ansiedade, crises de ansiedade, porque a gente identifica aquilo, mas não traz pra consciência, não fala daquilo, coloca aquilo dentro da gente e daí começa a desenvolver crises de ansiedade, síndrome do pânico, daí até chegar lá na origem, o que desencadeou aquilo foi o medo, né? Que a gente, culturalmente, a gente acaba não falando e muitas vezes reprimindo nas crianças. Ah, não tem nada no escuro. Ah, não precisa ter medo. Bom, talvez não precise ter medo, mas é real, a criança sente aquilo. Então, a importância da gente identificar o que está desencadeando o medo e falar, né? Enfrentar e compartilhar essa sensação. Porque quando a gente fala em enfrentar o medo, não é necessariamente enfrentar do ponto de vista físico, né? Porque nem sempre o medo é por uma questão física, como a gente falou, não é um leão na floresta, né? É o medo de um vírus que está aí e que está, né, pegando as pessoas, né? Uma coisa meio misteriosa, meio além da nossa capacidade, né, de perceber fisicamente, mas ele está aí. E esse medo, então, ele acaba às vezes se tornando muito maior do que ele deveria ser, porque a gente não olha para ele e não enfrenta. E porque tem a questão do desconhecido, do falta de controle, né? E daí a gente entra nos fatores, que são muitos fatores que desencadeiam essa sensação de medo, ou, claro, né, tem os medos reais, os medos concretos, que independe da gente. Tu tá chegando em casa e tu é assaltado, bom, né, tu passa a ter medo toda vez que tu vai enfrentar aquela mesma situação, tu vem aquela sensação porque tu revive, né, então desencadeia o medo porque tu quer evitar passar por uma coisa que tu passou. Então os medos provocados pelos traumas, né, situações difíceis que a gente enfrenta, então a gente acaba desencadeando essa sensação, até biologicamente, talvez uma sensação de evitar passar por aquela mesma coisa que tu passou, né? A insegurança, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, a questão do desconhecido e da insegurança, que é bom, a gente não sabe lidar, né? Um vírusinho tão pequeno que abateu o mundo inteiro, né? Até então aí os cientistas, os médicos, as pessoas aí da área da saúde, elas estão dia e noite procurando vacina, procurando compreender, né? Mapear como é que funciona para a gente poder controlar. Então a falta de controle, a questão do desconhecido, isso tudo causa uma insegurança que gera vários medos, né? Desencadeia vários medos. A questão da vulnerabilidade, que tem a ver com isso que a gente já falou, e a questão de inferioridade frente a uma situação ou frente ao fator que desencadeia as situações de medo que a gente enfrenta no dia a dia. E claro, né, cada situação ela desencadeia diferentes tipos de medo, diferentes formas da gente lidar. Quando a gente é criança, quando a gente vê uma sombra, é um tipo de sensação, é um tipo de medo, que a gente vai ao longo da vida resolvendo alguns e outros não. Outros ficam lá dentro da gente e a gente em algum momento consegue enfrentar e consegue compreender e consegue traduzir. Então a gente vai vivendo, convivendo com diferentes tipos de medos ao longo da vida da gente. E aprendendo a lidar com eles, né? Eu tava lembrando daquele dia que a gente tava brincando de fantasma com o João e a Laurinha, né? Então essa coisa de olhar para o medo, né? A criança gosta de brincar de fantasma porque a sensação de medo é uma sensação que te energiza, né? A criança gosta também porque ela traz para a consciência aquele medo que ela tem, que é injustificável talvez, mas que ela naquele momento ela consegue enfrentar. Porque ela sabe, no fundo, conscientemente, ela sabe que ali tem uma pessoa que não é um fantasma de verdade, mas ela brinca com aquilo, então transformando aquele medo em enfrentamento, né? Ela enfrenta o fantasma, ou ela pega uma coisa e mata aquele vilão, né? O brincar com o vilão, o brincar, o ser mal, né? De vez em quando na brincadeira, ele também tem a ver com isso, com a gente aprender a enfrentar os vilões.
né? Aprender a ter a reação mais condizente com aquele momento. Que na infância tem a ver com o lúdico, com o simbólico, né? Isso. Então eles estavam ali brincando com a gente e aquele nervoso, também a sensação de prazer do nervoso de enfrentar. A gente estava vendo um outro vídeo esses dias, que era um maninho assustando uma maninha. A maninha de 2 e o gurizinho devia ter uns 6. E ele tava com uma cabeça de dinossauro, de cobra. Uma coisa assim. E daí a maninha tava ali brincando. Tá, ela não parecia que tava apavorada, tava sob controle. Quando o maninho tirou a máscara, ela abraçou o mano, tipo, é tu mesmo, tá tudo certo, né? A questão do desconhecido, a questão da insegurança, a questão da vulnerabilidade, a questão de, será que é maior que eu? Será que esse medo, né? Esse risco que se apresenta é maior que eu ou não? Mas vamos lá, que hoje tem bastante assunto e a gente já usou tempo demais aqui. Em relação, na verdade, são assuntos que eles, de alguma forma, eles se relacionam, né? E a questão dos lutos. Assim como os medos que a gente vive desde a infância, os lutos também são frequentes e fazem parte do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, os lutos, eles são momentos que a gente tem que significar, simbolizar, compreender, enfim, dar um sentido pra gente para situações de perda. Então, se a gente for pensar, quando a gente quando a gente sai da barriga da nossa mãe, já é uma perda, já é um luto para passar por uma outra fase. Então, a gente tem várias situações de luto, de transformação, de perdas e continuando a nossa vida aí para outras fases, né? A gente tem aqueles marcos que a gente, do senso comum, a gente já sabe, né? Sem ter muita compreensão psicologicamente, psicanaliticamente ou biologicamente do que eles significam, a gente já sabe de alguns marcos. Por exemplo, a largar as fraldas, o desmame do bebê, a alfabetização, a passagem da infância para a adolescência, o vestibular. Então, são marcos do desenvolvimento ou marcos sociais, né? E cada cultura vão ter marcos diferentes, rituais diferentes e lutos diferentes, mas que a gente vai passando ao longo da vida da gente. Além dos lutos decorrentes da perda de pessoas queridas, né, familiares, amigos, animais. Então, além da perda de pessoas que não vão mais conviver conosco. E os lutos, assim como os medos, mas eu acho que muito mais os lutos, eles acabam se tornando um tabu na nossa sociedade. Então, cada cultura, ela se organiza de um jeito para viver os seus lutos. A gente tem aí o México, que eu acho que é uma das culturas mais divulgadas, né, no mundo todo, da maneira como eles se relacionam com a morte, com a passagem, né, com essa passagem, e a questão dos rituais dos indígenas, enfim, cada sociedade organiza um jeito, né, de reverenciar os seus mortos e de simbolizar, né, os ritos que envolvem, então, a perda de entes queridos. E a gente acredita que aqui na sociedade ocidental a gente fala muito pouco sobre essa situação do luto, da perda dos entes queridos. Então, a gente acredita que a gente precisa falar cada vez mais, compartilhar esses sentimentos, também com essa relação dos medos e do que isso significa pra gente, né? Então, existe vários, eu já falei, vários tipos, eu só quero dar destaque a um que eu vivi, um luto que eu vivi, que me pegou, nos pegou, né? Pegou toda a família de surpresa, que foi o luto quando eu concluí o doutorado. Depois a gente, estudando muito sobre a questão dos lutos, a gente foi ver que tem um nome específico para isso. Se não me engano, é o luto do sucesso, ou o luto da realização. Da né? realização, acho que nesse sentido. Então, que quando tu finalmente realiza um projeto que tu quis muito, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu, desde a adolescência, quando eu entrei no ensino médio, já comecei a ler e decidi que eu queria ser professora universitária. E desde então, eu comecei a me dedicar a leituras de gênero, sexualidade, currículo, essas coisas que eu venho me dedicando a estudar. Quando chegava assim, sei lá, acho que 4 meses antes de entregar a tese, eu comecei a viver muitas situações de pânico, de medo, e eu não conseguia entender porque aquilo, porque daí todo mundo dizia, né? Minha família dizia, bom, mas tu não queria tanto isso, agora tá terminando, agora e tal. Então, na verdade, só depois de tempo eu passei por um período de luto, depois que eu entreguei a tese, acho que foi uns 6 meses, quase um ano, muito difíceis, né?
A gente depois identificou que eu estava entrando em depressão por causa disso. Foi um momento muito difícil, é um sentimento muito paradoxal, porque ao mesmo tempo, quando eu comecei a me dar conta do que eu estava vivendo, eu me cobrava. Gente, como é que eu tô me sentindo assim? Como é que eu tô em depressão? Por ter conseguido realizar um sonho, né? Um sonho que eu sonhava desde os 15, 16 anos. Mas é isso, é um luto de fechar um ciclo que te envolveu tantos anos da tua vida com isso. Então, um luto que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar e nunca pensei que passaria por isso. Que é como lidar com aquele ciclo que se finda, né? Por diferentes motivos. Às vezes pela perda de alguém, às vezes pela realização, às vezes muitas pessoas passam por isso, elas não consegue identificar no momento, quando, por exemplo, relacionamentos afetivos acabam, e às vezes nem é um casamento de 15, 20 anos, às vezes é um relacionamento afetivo de um namoro, mas que foi vivido de uma forma tão intensa que depois tu precisa passar por aquele luto, precisa falar, simbolizar aquilo de alguma forma, para aquilo não ficar dentro de ti ganhando proporções, né, que às vezes a gente não consegue dar conta dela sozinho. E aí, do ponto de vista também antropológico, né, se fala muito, se busca descobrir, né, quando que a gente se tornou humano, né? E aí, muitos antropólogos trazem que nos tornamos humanos. Um dos marcos que nos torna humanos foi o momento em que os seres humanos, os ancestrais nossos, começaram então a enterrar seus mortos, né? E aí surgem os rituais que estão relacionados à morte, porque foi o momento, né, do ponto de vista da espécie, em que nós nos demos conta que nós não éramos animais como os outros, né? Apesar de eu sempre dizer que nós somos animais como os outros, e nós somos, mas temos algumas diferenças, né? Desculpa. E a principal diferença é a cultura, né? E aí vem essa questão, então, da vivência do luto em diferentes culturas, como que cada cultura vive. Quando a gente estava pensando sobre esse programa, né, a gente começou a ver algumas coisas e nós lembramos de um momento daquele Quarupi, né? Quem nos anos 80 era já mais adultinho, deve lembrar que foi um programa bem interessante sobre como os indígenas vivem essa questão do luto, né? Então tem isso, assim, cada cultura traz uma forma diferente de viver. E os psicólogos dizem, né, ensinam que a gente tem, na verdade, 5 fases de vivência, como nós vamos vivendo o luto, que todo mundo passa por isso, às vezes de forma mais consciente, às vezes menos consciente, às vezes precisando de ajuda, às vezes menos. Para algumas pessoas dura mais tempo, para algumas dura menos. Eles dizem que, em média, nós levamos 2 anos para viver totalmente um luto. Isso não quer dizer que depois da vivência tu esqueceu aquelas pessoas que perdeu, não é isso, não é nesse sentido, mas é no sentido de conseguir conviver com aquela perda de uma forma saudável, né? Então eles falam das fases do luto, e a primeira fase é a fase da negação, em que tu simplesmente não entende, não quer entender também inconscientemente, né, o porquê que tu perdeu aquela pessoa, ou aquele animalzinho que tu gosta, ou enfim, né, o porquê que tu tá vivendo aquela situação. Depois vem a fase da raiva, em que tu te revolta, tu acha que só acontece contigo, aquilo foi muito ruim, tu não vai conseguir sobreviver a isso, né? Então vem uma fase em que tu tá totalmente revoltado. Depois começa uma fase de negociação, de barganha, tipo uma barganha com o destino, né? Tipo, e se eu tivesse feito tal coisa? E se naquele momento eu estivesse com aquela pessoa, teria sido diferente, eu poderia ter salvo, eu poderia, né? Tu começa a tentar entender qual seria o teu papel naquela situação, até tu te dar conta de que, né, geralmente não tinha o que tu pudesse fazer, né? E aí vem uma depressão, que é aquele momento em que a ficha cai, né? E aí todo mundo vai passar por esse momento também. Como eu falei, pode durar mais, pode durar menos. Uma semana, um mês, 2 anos. Isso vai depender de cada pessoa. E, tipo, um estágio talvez possa ser vivido com mais intensidade que outros, né? Isso, exatamente. Por isso, cada estágio pode durar mais ou menos, dependendo de como a pessoa lida, dependendo de se a pessoa busca ajuda, né? Isso também faz diferença,
né? Então veio a fase da depressão, que é aquela coisa quando a gente diz, né, caiu a ficha, agora que caiu a ficha, que eu perdi tal pessoa, né, esse tipo de coisa. E aí, por fim, depois da gente passar por todas essas etapas de sofrimento e tal, aí tu começa a viver uma etapa de aceitação, em que tu vai olhar para tudo aquilo e pensar, bom, né, eu não poderia fazer nada, enfim, tu vai acabando por aceitar aquela situação em que tu realmente não tem o que fazer, né, infelizmente. E aí essas, então, são vistas, né, pelos psicólogos como as 5 fases do luto que todos nós passamos, e aí é por isso que a gente traz a questão de não negar, né, de olhar para o luto e poder viver cada uma dessas fases. Se permitir, né? Se permitir. A gente sempre fala para as pessoas próximas, né, que estão vivendo alguma situação, a gente sempre diz, porque muita gente tem o discurso que é super legítimo também, de tu querer ajudar a outra pessoa, né, de dizer, força, tu vai superar, tá tudo bem. Eu acho que tudo bem, né, tu tá realmente querendo dar apoio para aquela pessoa, mas no momento em que tu quer que ela enfrente as coisas de uma forma forte, né, ela vai estar pulando talvez etapas que sejam necessárias para ela. Entende? E o quanto, na verdade, a gente gostaria de falar muito mais dos rituais, das culturas, né? Porque a gente estudou um monte, mas uma coisa que eu acho bem interessante, que um dos artigos que a gente estava lendo de antropólogos e tal, ele fala assim, por que no Brasil é despendido tão pouco tempo para ficar com nossos mortos, né? Tem outras culturas que eles ficam 3 dias com a pessoa que faleceu dentro da sua casa, para que todos os seus amigos possam participar daquele momento de despedida, ficam ali um tempo. Então, os rituais, eles auxiliam as pessoas a assimilarem o que elas estão vivendo, né? E a gente ficou pensando muito nessa situação da sociedade ocidental, né? Em que a gente, cada vez mais, esses rituais, e daí tem a ver com a questão do simbólico, né, que vai ajudando a gente a viver, eles são vividos de uma maneira rápida, né? Enfim, são coisas aí pra gente pensar, e o quanto a gente fala muito pouco sobre isso, né? E também a questão dos lutos dos projetos, que é o que a gente tem vivido agora. Além das perdas, né, que a gente não pode ignorar, esses 400 mil hoje. 400 mil pessoas que morreram no mundo. Esses são os dados do mundo? Sim. No Brasil, 60 mil. Imagina, então assim, são 400 mil pessoas, 60 mil pessoas que desencarnaram. Então, todos nós perdemos, todos nós estamos em luto, né? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa... E quantas dessas pessoas no Brasil, ou, por exemplo, a Itália, que eu acho que foi o local que a gente mais... viveu junto através das mídias sociais, de que as famílias não puderam enterrar seus mortos, não puderam fazer todos esses rituais. Então, assim, como é que fica? Daí não tem como falar de luto sem falar nas concepções de religiosidade de cada um. Como é que parte essa pessoa, né? Como é que faz a passagem essa pessoa que não teve esses rituais? Como é que fica essa família que não teve essa possibilidade, né, da despedida, né, tu colocar aquela pessoa naquele lugar e ver ela partir, né? Isso é importante. E outra coisa também, e não menos importante, é as pessoas que a gente sabe hoje, né? De amigos, de familiares que estão enterrando seus mortos, ou vítimas de Covid, ou por outras situações, e a gente não pode estar lá com os nossos amigos, com os nossos familiares, porque a gente vive num contexto hoje de não, né? De cumprir esses protocolos, né? E a gente não pôde estar lá. Então, assim, certamente é um abraço que falta. Nós gostaríamos de estar com essas pessoas que a gente gosta. E as pessoas certamente sentem de uma outra... Essa partida, ela é diferente, né? Então, além dessa questão das perdas das pessoas, que a gente precisa falar sobre isso com as nossas crianças, na nossa família, com os nossos amigos, de como está sendo, né, essas perdas, que elas são coletivas, sim, né? Porque elas são da humanidade e elas... estamos todos na mesma situação. Também as perdas dos projetos, né? Todos nós, lá no final do ano, no início do ano, tivemos sonhos e projetos para esse 2020. E esse 2020 tem sido muito diferente do que a gente sonhou. Então também tem o luto dos projetos, o luto do nosso cotidiano, o luto de tudo que a gente teve que readaptar, né?
flexibilizar. Então, a gente também precisa falar desse sentimento. Quando a gente olha a agenda, ou quando a gente olha a programação de uma viagem, ou quando a gente olha que a gente fez a programação da festinha do filho da gente, o nosso aniversário, que a gente gosta de estar com os amigos. Então, cotidianamente, a gente está vivendo várias perdas e vários lutos. E a gente precisa falar sobre isso, né? E... agora esqueci o que eu ia falar. Pode falar. E a gente da educação, e não só da educação, a gente queria dar destaque também de o quanto amedronta essa situação. Vamos voltar até aulas presenciais ou não vamos, né? O país inteiro, o mundo inteiro está com esse anseio, com essa preocupação por várias questões que a gente não vai se deter aqui, da questão do ano letivo, da aprendizagem, da desigualdade social, da manutenção do status quo, várias coisas que envolvem a questão educacional. O que a gente quer destacar aqui? Retorno do ambiente, da convivência escolar é colocar crianças e jovens em risco. Colocar crianças e jovens em risco significa colocar as gerações e o nosso futuro em risco. E biologicamente... Sim, o risco da espécie, né? Mesmo que inconscientemente a gente sente esse medo. Porque, claro, cada um de nós está pensando nos seus filhos, nos filhos dos amigos, né? Nos familiares, mas de certa forma, inconscientemente, nós temos lá no fundo aquele desejo que é biológico de dar perpetuação à nossa espécie. E aí, quando a gente olha para o futuro, né, o que a gente vê como o futuro da espécie, indo para a escola, todo mundo junto, como a gente falou outro dia, é uma mini sociedade que está ali. Né? São representantes de diferentes famílias se reunindo numa sala com um adulto e eles vão ficar ali interagindo durante algumas horas. E aí? Né? O risco que se corre, a gente não tem como saber. Né? Já deu para perceber pelas sociedades que já voltaram, né? Países que voltaram, as crianças foram para a escola e uma semana depois eles fecharam de novo. Então isso, né, que a gente queria destacar, não é simplesmente a preocupação, aí volta, não volta, perde o ano letivo, não perde o ano letivo, porque eu acho que isso não está em questão. Acho que se a gente parar para conversar com as pessoas, a gente vai ver que a grande preocupação é preservar vidas. Eu acho que isso é unânime, né? Então, e sobretudo preservar a nossa espécie, preservar o nosso futuro. Então é importante a gente lembrar disso quando a gente estiver conversando com qualquer pessoa, ou mesmo pensando nas nossas crianças e nos nossos jovens, que é isso que nos move, né? Então, a gente queria destacar também essa questão de que a gente precisa, então, falar desses medos, viver esses lutos. E, de novo, a gente vai retomar uma coisa bem rapidinha que tem a ver com o nosso programa da Sabedoria do Não Saber. Então, quem não assistiu, vai lá e assistir ele, que a gente desenvolve um pouquinho mais o que a gente vai relacionar aqui, que é não temos controle e a gente precisa deixar aí. Quem chegou agora, aperta no sininho e te inscreve no canal para acompanhar. Então, lá na Sabedoria do Não Saber, a gente traz várias dicas e destaca a importância de que não temos controle. A gente vivia uma ilusão de ter controle, né? Então, e nesses momentos de luto, de medo, a gente precisa deixar aí as nossas convicções, precisa deixar que os ciclos se findam. Por mais que ele tenha sido maravilhoso, ou às vezes ele foi tão difícil que a gente se apegou naquela coisa de que eu consegui superar e viver, sobreviver a ele, a gente também se apega nesses sentimentos que não são tão legais. Então a gente precisa exercitar essa questão do controle, se permitir viver o luto, se permitir ficar chateado, triste porque aquilo acabou, precisa deixar as pessoas irem, precisa se abrir porque a gente vai viver, por mais que seja muito dolorido e muito difícil, e sempre vai ser, né? Perder e findar os ciclos é sempre difícil, mas a gente precisa conversar sobre isso, trazer para a consciência e achar um jeito da gente conviver com isso. E então a gente trouxe algumas dicas, né? E a gente vai destacar que dicas não são receitas, gente. Então a gente assim, ó, de novo, a gente vai ter muito cuidado quando falar, a gente, né, quando a gente estiver dando as dicas, a gente vai dizer, isso são dicas gerais, mas sempre o ideal é que cada pessoa ou estude sozinha ou procure ajuda, principalmente para a vivência dos lutos e dos medos, né? Tem momentos que a gente precisa de ajuda sim, mas que
tem algumas coisas que elas servem para todo mundo, mas cada um de nós é único nesse planeta enorme, com tantas pessoas e tantos animais, não existe ninguém, nenhum ser igual ao outro. Então, por isso, eles não são receitinhas, eles são dicas para vocês terem ponto de partida. E essas dicas, elas são para te ajudar a enfrentar melhor cada momento e não para mascarar os momentos e deixar de vivê-los, entende? Então, que isso também fique bem claro. Ah, mas eu usei tal óleo que falaram que era bom e eu continuo triste. Tu vai continuar triste por um tempo, porque isso faz parte da vivência que tu estás passando, né? Mas aquele óleo, aquele cristal que a gente vai dar de dica, ele vai te ajudar a enfrentar aquele momento com mais força, com mais sabedoria, com mais tranquilidade, né? Poder viver em paz aquele momento que tu precisa viver, tá? Quer começar? Não, pode. Tá, então vamos começar pelos olhos, tá? Então assim, eu fiz uma listinha, então eu vou dar uma lida aqui, porque eu separei pelas etapas, tá? Então até se alguém quiser ir pegar uma caneta para anotar, ou depois vai ver de novo o vídeo para poder ir pegando as dicas. Então, por exemplo, na fase da negação, os óleos de bergamota ou de limão siciliano, eles são importantes porque eles limpam o corpo mental da confusão mental que tu tá, né, naquele momento. Eles intensificam a capacidade de compreensão e dão uma clareza mental. Então, é um momento em que tu tá negando o que aconteceu, então que tu possa usar esses óleos, né, para te ajudar a abrir a tua mente e olhar para aquele momento com mais clareza. Na fase da raiva, os pinheiros, né, o pinus ou o cipreste, eles trazem limpeza de sentimentos pesados e renovação da alma. Então, eles vão te ajudar a mandar aquela raiva embora, né, viver aquele momento, mas conseguir se livrar da raiva, conseguir botar para fora, né, conseguir fazer com que ela, então, vá se dissipando lentamente, né. Na fase da negociação, a terceira fase, seria a sálvia esclareia ou o manjericão, porque eles também vão ampliar a visão e o pensamento para te ajudar a, bom, tá, eu não poderia ter feito nada, né? Enfim. A fase da depressão, o gerânio e a rosa, que são para curar a dor da perda, né? Para curar, te trazem muito a questão do feminino, né? Do acolhimento feminino. Então, é importante, esses dois são muito potentes nesse sentido. E na fase da aceitação, o cedro e o olíbano, porque eles são plantas de grande porte, né? Que te enraizam, como a gente falou lá no outro programa, né? Sobre a sabedoria do não saber. Eles te fortalecem para seguir adiante. Então, eles te trazem raiz, te trazem pé no chão, te dizem, bom, então tá, aconteceu, vamos lá, né? Então, para seguir a vida, tá? Além desses, tem assim, a lavanda, que pode ser usada o tempo todo, né? Eu sempre falo da lavanda, porque ela é realmente maravilhosa, né? Ela ajuda a baixar a ansiedade, a culpa, a depressão. Então, ela é bastante importante e não tem contraindicação. O cipreste, eu acho que eu já falei. O cipreste, ele ajuda bastante no pânico também, tá? Então, tem a ver com o medo, né? O cedro e o olíbano também para medos específicos. Tipo, tem medo de ficar preso no elevador. Tá? Que eu desenvolvi né? Até isso ela desenvolveu, né? Claustrofobia, mas especificamente no elevador, né? Interessante. Então, o cedro e o olíbano ajudam bastante nesse tipo de medo. E a mandarina ou a tangerina com a lavanda ou o cedro, eles também, para quem tem medo de ser feliz. Parece mentira, né? Mas tem gente que tem medo de ser feliz, né? Tem gente que não se entrega ao bom que está acontecendo na sua vida. Está sempre valorizando aquilo que não é bom, né? Então tá tudo certo, mas eu tô com um problema lá no dedão do pé. E aí aquele dedão do pé fica desse tamanho, porque a pessoa super valoriza o que não está bom. Por quê? Porque ela tem medo de ser feliz, né? Então, essa é uma combinação importante para quando a pessoa está com esse tipo de sentimento. Mandarina ou tangerina com lavanda e cedro. Tá?
E agora eu vou dar algumas dicas de cristais. É uma medicina que eles podem ser trabalhados só elas. A aromaterapia, né? Ela é uma medicina que ela pode ser trabalhada só ela. Mas agora quando eu falar as dicas dos cristais, vocês vão ver que tem várias coisas que eles casam perfeitamente. Assim como tem pessoas que casam o reiki com a aromaterapia, o reiki com os cristais. Então por isso que é importante a gente conversar com alguém que entende, né? Ou estudar muito, porque tem uma outra questão que vem além disso, que eu vou falar agora, e que também acontece com os óleos essenciais, é a origem, da onde a gente compra. Tem muito cristal hoje sendo falsificado, tanto no Brasil quanto fora dele. E tem alguns dos cristais, uns aqui que eu vou indicar para vocês, que são super caros. Então, às vezes a gente paga tricaro por uma coisa que não é verdadeira, ou a gente, ficou tri feliz porque eu achei ele muito mais barato do que em outros lugares. Então, são várias questões que estão aí, né? A procedência, enfim. Então, eu vou começar com o quartzo rosa, porque para mim é que nem a lavanda. O quartzo rosa, ele sempre vai fazer bem. Quartzo rosa e quartzo verde. Ele sempre faz bem, ele sempre pode ser usado em várias situações, os dois, o quartzo rosa e o quartzo verde. De uma maneira geral, os cristais que se relacionam com o chakra cardíaco, eles praticamente não têm nenhuma contraindicação, né? Porque eles trabalham no alto amor, na autovalorização e no amor incondicional. Então eles vão trazer, vão potencializar esses sentimentos para si mesmo e para as outras pessoas, que é muito parecido com a lavanda, né? Então eu vou começar com esses que são os quartzo, tanto rosa quanto verde, usados em amuletos, né, aqui perto do coração, ou quando eu vou dormir coloco embaixo do travesseiro, enfim. Os cristais, eles têm várias formas de serem usados nos tratamentos, mas de uma maneira geral, para uma situação dessas, um quartzo rosa coloca ali ou só para dormir ou permanece um tempo do dia. Na situação específica do luto, é bom a gente trabalhar com os três tipos de cristais que tem a ver com 3 chakras: o chakra base, o coronário, o cardíaco e o coronário. Por quê? Nos chakras bases, porque ele nos aterra, ele tem a ver com aterramento, com pertencimento, com as energias densas e com a vida e com a morte, né? É o que nos dá a base para essa vida. E daí a gente indica, daí eu pedi ajuda para nossa professora Andressa para esse aqui, porque olha só como a gente trata como tabu, né? Porque é uma questão delicada de como a gente ainda está fazendo curso, né? Pedir ajuda e tal. E depois vou colocar outros também que a gente continua estudando. Mas esses, então, que trazem a energia desse chakra base. Daí, o jaspe vermelho, a turmalina negra, o quartzo fumê. Então, as pedras, elas correspondem, os cristais, eles correspondem com os chakras que eles vão trabalhar. Então, esses de cores mais escuras, que só devem ser usados da cintura para baixo. Então, não é legal tu usar uma obsidiana, isso é uma coisa que eu fazia, eu não sabia, uma obsidiana, que é uma pedra preta, pendurado num colar que fica aqui no cardíaco. Então, a gente, olha só, eu fiz isso muito tempo, vou me proteger, vou botar uma pedra preta no, né? Não pode ficar muito tempo, enfim. Voltando à questão do chakra base, da questão desses cristais. E eu vou destacar um cristal que é muito interessante e ele é muito eficaz na questão do luto, de perdas de entes queridos, que é a lágrima obsidiana Apache. Então, ela é muito eficaz na questão do luto por perda de pessoas. Ela é um cristal bem difícil de ser achado e ela tem todo um simbolismo que eu gosto muito, por isso que ela é uma das minhas favoritas para tratar luto, que é a questão, ela é uma obsidiana, então ela é escura, só que ela não chega a ser como a obsidiana ou a turmalina negra, que é bem preta. Se tu botar ela contra a luz, tu vai ver que ela é meio transparente, como se fosse uma água suja. E dentro entrou todo o simbolismo da má água, da mágoa, né? Que tem toda a ver com a relação com os lutos, com os medos e com a ansiedade, com a depressão e tal. Então, é uma pedra, um cristal bem legal para trabalhar a questão dos lutos. E depois, uma outra etapa, o quartzo rosa, o quartzo verde, a turmalina rosa, a morganita também é muito legal. E daí, gente, tem várias sugestões. Eu gosto muito da kunzita, podia ter trazido a kunzita aqui para mostrar para vocês. Eu gosto muito da kunzita porque a kunzita ela traz também a questão de uma amorosidade que ela vai se espalhar por todo o teu campo e vai trabalhar também muito a questão da autoestima, do merecimento. Então, junto com o luto, ela vai trabalhar várias questões para a própria pessoa.
E para o chakra coronário, as questões de cristais que nos elevam a nossa energia, elevam a nossa consciência e vão fazer a ligação com a gente com energias mais sutis. Enquanto os cristais iniciais que eu disse lá do chakra base, esse vai passar por uma outra etapa, vai levar a nossa energia que tem a ver com as fases do luto. Então tem exatamente a ver com as fases que tu tinha colocado. Que daí a gente indica a ametista, que é super fácil de encontrar, o quartzo cristal, que também é fácil de encontrar, a água marinha, que é fácil de encontrar, e também são cristais que eles vão ajudar a transmutar a mágoa, a passar para sentimentos positivos. Então, cada um desses cristais, ele trabalha numa questão específica. A gente já tinha, então, feito há uma semana atrás, esse mapeamento de que esse seria o assunto desse programa. No meio disso tudo, a gente vinha estudando já há tempo, e no meio disso tudo a gente tem uma amiga que perdeu um ente muito querido, então a gente se colocou a estudar mais e procurar onde comprar os cristais, e uns deles não são tão fáceis. Mas o que foi bem importante, porque depende como cada um tá lidando e em que fase do luto a pessoa tá. Então não é simplesmente, então tá, eu vou lá e vou comprar todos esses cristais, né? Não, tem a ver assim, eu tenho pessoas que tem fase ali, a fase da culpa em relação a Sara. Até hoje eu me lembro, eu choro até hoje, fico pensando, mas e se eu tenho muita culpa porque eu não estava segurando a mão dela no momento que ela fez a passagem. Então isso é uma coisa que povoa o tempo todo os meus sentimentos e tal, e as minhas lembranças. Talvez tenha pessoas que não sintam culpa, né? Tem outras pessoas que têm outros tipos de sentimento. Então, alguns desses cristais, eles vão ajudar a pessoa no sentimento de culpa, no sentimento de gratidão, no sentimento de raiva, né? Quando parte alguém que a gente ama muito, mas a gente tem questões ali não resolvidas. Então, cada um desses cristais, ele vai atuar de maneira diferente. Tem pessoas que não vão precisar trabalhar com os 3 chakras. Pode passar direto lá. Então, a minha sugestão é sempre começar com quartzo rosa e quartzo verde, que são super acessíveis e que não vai ter nenhuma contraindicação. E alguns desses aqui, tem uma outra que eu nem... A morganita, por exemplo, por isso que é interessante as pessoas pedirem ajuda. Ela é um cristal que ela vai ajudar a trazer nos sonhos situações não resolvidas, né? Então, traumas não resolvidos. Bom, não é todo mundo que lida bem de acordar com aquilo e se deparar com aquilo. Ao mesmo tempo, é a situação do luto que a gente fala. A gente precisa trazer para a consciência para simbolizar e vivê-lo, né? Então, o quanto a gente tem que ter muito cuidado no uso dos cristais, no uso da aromaterapia ou de qualquer outra medicina. E para os medos, a indicação é citrino, que vai trazer alegria, entusiasmo pela vida, incentivo o otimismo para conseguir ultrapassar para aquela situação do medo. O olho de tigre, que impulsiona a motivação, reduz o medo, a ansiedade. E a safira azul, que traz a sensação de prosperidade, paz, diminui a sensação e diminui os efeitos da depressão, ansiedade e insônia. Então, aí, bom, a pessoa não tem insônia, então não precisa da safira azul, vai para o olho de tigre, né? Então, por isso a importância de saber qual é a melhor que trata, que é mais adequado para cada uma das pessoas. Por isso que o ideal é sempre buscar alguém que saiba, que esteja estudando, que estude, que saiba como te aconselhar, né? Te ouvir, te aconselhar e te indicar o que é melhor para aquele momento que tu está vivendo, né? E são dicas, porque, por exemplo, tô, né, me sentindo muito mal, vou acessar uma lavanda, vou acessar um quartzo rosa, vou acessar o quartzo verde, até encontrar alguém que possa me ajudar. Ou até me encontrar numa medicina, numa religião, enfim, que ajude a me dar conta do que eu tô vivendo, né? Então, gente, eu acho que certamente a gente não viu o tempo, mas certamente a gente já falou demais, Sim. né? A gente até pensou... Não falamos tudo. A gente tinha pensado em dividir o programa em 2, mas a gente achou que era interessante trazer juntos os medos e os lutos, né? E falar de novo que a gente acredita o quanto é importante a gente se permitir viver, e estamos todos com medo, e estamos todos vivendo os seus lutos, né? E de que a gente possa contar uns com os outros, trazer os medos e os lutos para um lugar comum, não um lugar comum de que né? Mas um lugar comum de que todos nós estamos vivendo, sentindo isso. Compartilhado, né? Compartilhado. Comum no sentido de compartilhado. Né? E que a gente possa, em algum momento, ou sempre que puder, cada um na sua fé, na sua religiosidade, poder emanar muita energia de luz e de bem, porque estamos todos precisando, porque esses 400 mil pessoas que desencarnaram
eles são perdas de todos nós, né? E os projetos de cada um também. Tem uma frase lá, quando o mundo todo, quando uma pessoa realiza um sonho, todos nós nos sentimos realizados. Então também tem aí os projetos de cada um, né? Que a gente está vivendo esses lutos também. Certo? Certo. Então é isso aí. 1000 beijos. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Apertem o sininho. Até semana que vem tem live pra gente conversar mais um pouquinho sobre esses assuntos que a gente poderia ficar muito tempo conversando. Então, pessoas, chegamos ao final do nosso programa e gostaríamos de mandar um beijo e um abraço bem apertado a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Sintam-se abraçados. Especialmente, então, nesse momento, para Carol e para Luísa e as gurias dela, que perderam seus entes queridos e a gente não pôde estar com elas. Um abraço bem forte.